Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bom? Seguinte, hoje a gente tem aí o módulo 14, frente 3 de vocês, para discutir um pouquinho sobre a Europa econômica. Nós já vimos a parte da Europa física, já vimos a questão da Europa humana, que são duas questões muito relevantes para que a gente possa entender como se comporta a Europa do ponto de vista econômico. E a última aula de Europa será sobre as organizações econômicas. Então, falar um pouquinho sobre a União Europeia, sobre Brexit, né, sobre como está a União Europeia hoje em dia. Então, eu separei algumas imagens aqui para a gente poder observar. Eu acho que a primeira questão importantíssima é sobre as concentrações industriais na Europa. Principalmente, eu fiz uma divisão com vocês relacionada à Europa ocidental, né, que é uma Europa bastante desenvolvida. É uma Europa que tem como característica principal ter participado das revoluções industriais, né? A gente tem como destaque aqui o Reino Unido. Então, obviamente, Reino Unido é uma região que, por participar da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial e todas as outras, né, inicia também o seu processo depois, embora tardio, de descentralização industrial, ou seja, abocanhando outras áreas do seu território também. Temos a região mais importante do ponto de vista industrial da Europa, que seria o Vale do Ruhr-Reno, tá? Essa região aqui, você pode perceber que no mapa, ele destacou também a chamada Benelux, né? Benelux, que foi o primeiro bloco econômico no mundo, formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Destacou ainda uma região do Médio Reno, então toda essa região aqui seria basicamente uma única, né? Que envolve justamente a área dessa parte da Alemanha aqui, onde você vai encontrar inúmeras indústrias siderúrgicas, inúmeras indústrias metalúrgicas, e obviamente as capitais, né? Como Paris, Berlim, Madrid, e o norte da Itália, que é justamente a região que já pode envolver também o Vale do Rio Pó, tudo bem? Então, só para a gente observar de maneira geral como que essas indústrias estão concentradas na Europa Ocidental, tá? Bom, ainda aí, nós temos uma questão relacionada à produção de energia também. Eu acho que o mapa ele não traz, observando aqui de maneira geral, a produção de energia, por exemplo, termonuclear. A França é um país que se destaca muito pelo uso da energia nuclear. Mas tem uma coisa nesse mapa que me chama muito atenção, que é essa região do Mar do Norte. Tá? O Mar do Norte ele tem uma forte exploração de petróleo e de gás natural. Tá? Inclusive, esse Mar do Norte ele acaba sendo dividido entre o Reino Unido, a Noruega, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda. Né? Cada um pega um pedacinho aí para poder fazer a exploração, né? A prospecção do petróleo aí e também do gás natural. Outra questão também que chama muita atenção são as bacias carboníferas. Né? Você não pode esquecer que a primeira revolução industrial ela será movida, inclusive, pelas bacias carboníferas. Tá? E temos também a produção, inclusive, de energia hidrelétrica, já que nós temos várias regiões, principalmente ao sul dos dobramentos modernos, né? Então você pode perceber aqui a região dos Alpes, que podem gerar, inclusive, alguns rios que têm a possibilidade de serem acidentados e, consecutivamente, gerarem energia hidrelétrica. Tá bom? Bom, então aqui, em relação à organização do espaço, né, desse continente europeu. Vamos ver, o espaço de economia dinâmica, pegando aquele trecho bem claro, vai de Reino Unido, norte da Itália, pega a França e a região do Vale do Ruhr-Reno. Tá? Você está vendo que eu estou sempre batendo nessa região do Vale do Ruhr-Reno. Né? É onde, por sinal, nós temos aí os principais centros industriais. Você pode perceber que eles também estão ligados por inúmeras rodovias. Apesar que a rodovia, embora ela seja muito moderna, seja muito utilizada na Europa, nós temos um predomínio muito grande de ferrovias, tanto ferrovias quanto das hidrovias. Vamos lembrar que o relevo predominante na Europa é o relevo de planície, e esse relevo de planície vai possibilitar o quê? O aparecimento de hidrovias para a circulação daquele carvão, tá?
e dos produtos todos necessários aí. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns países, tá? Quais foram os países que eu separei para a gente trocar uma ideia? Reino Unido, Alemanha, França e Itália, tá? A gente vai conversar bem superficialmente sobre eles. Eu queria que você observasse essa região que da indústria do Reino Unido sempre ficou concentrada em Londres. Depois ela vai ocupar outras áreas como Manchester, por exemplo, Newcastle, Glasgow, né? Inclusive parte da Irlanda do Norte, bem menos desenvolvida, né? Com a área de Belfast. Perceba, inclusive, que eles têm aqui uma ampla infraestrutura para transportar tanto o gasoduto quanto o oleoduto, né? Olha as explorações, por exemplo, no caso do petróleo, na região do Mar do Norte, que eu comentei com vocês anteriormente, tá? É claro que assim, o Reino Unido ele tem uma tradição, né, relacionada a alguns tipos de indústrias. Por exemplo, a Revolução Industrial ela começa com a indústria têxtil. Mas se nós formos falar hoje, né, dessa indústria do Reino Unido, uma característica dela principal é uma indústria o quê? Uma indústria moderna. Uma indústria como a indústria automobilística, a indústria aeronáutica, a indústria de telecomunicações, né, de transporte, química. Então, é uma indústria bem peculiar, é uma indústria típica de países desenvolvidos. Tá? Agora, você tem que perceber que há também uma relação bem interessante entre o aparecimento das bacias carboníferas e das regiões industriais. Tá? O que com certeza, você pode perceber aqui por essa legenda, né, que com certeza esse carvão vai se esgotar um dia. Tá? Aqui tem algumas marcas, né? Depois, se você quiser pausar, você pode ver com mais calma, né, a questão das marcas e como que elas foram, cada uma em direção à sua venda e tudo mais. Tá? Nós temos marcas como, por exemplo, a Jaguar, a Mini, né, que acabaram sendo assim, da indústria automobilística, Land Rover, que acabaram sendo vendidas no caso. Beleza? Bom, em relação à França, né, a França ela é o segundo país europeu a se industrializar, juntamente com a Bélgica. Acho que essa é uma observação muito importante, porque a Revolução Industrial ela começa no Reino Unido e depois ela começa a se expandir para outros países, tá? Principalmente para os países vizinhos. Você pode perceber que nós temos aqui uma região como a área de Paris, com uma enorme diversidade industrial. Então, você vai perceber que a indústria química, a indústria automobilística hoje, que vem se destacando bastante, né, para a França, como, por exemplo, a Citroën, a Renault, tá? São empresas que estão atingindo hoje o mercado mundial. Temos destaque para a indústria aeronáutica, indústria naval, mecânica, metalúrgica, siderúrgica, né? Indústrias metalúrgicas e siderúrgicas são sempre indústrias muito importantes do ponto de vista infraestrutural de um país aí. Destaque ainda nessa região da siderúrgica para a região chamada de Alsácia-Lorena, tá? Uma região que já foi disputada aí nas primeiras guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, principalmente para a questão da indústria siderúrgica. Olha como é interessante, né, essa pluralidade de indústrias, automóveis, aviões, navios, né? Então você pode perceber aí uma grande pluralidade. E aí tem algumas marcas para a gente. Ó, esqueci de citar a Peugeot, por exemplo, né? Peugeot, Renault, Citroën, né? São indústrias aí, marcas alemãs. E daí chegamos à Alemanha, né? A Alemanha, que tem uma forte indústria química, né? Forte indústria farmacêutica, a indústria Bayer, por exemplo, né? A Bayer de medicamentos é alemã, né? É o país mais industrializado da Europa, né? A gente pode perceber aí, ó, tem como observação para vocês, o setor industrial é o pilar da economia, então cerca de 25% do país emprega mais de 8 milhões de pessoas, e o destaque se dá justamente para a região do Vale do Ruhr-Reno, onde nós temos aí imensas reservas de carvão, tá? Bom, além disso, um destaque da Alemanha, obviamente, é a mão de obra qualificada, tá?
você pode perceber que tem um fator que favorece bastante a indústria alemã, que é a proximidade com o Porto de Roterdã. Está aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês sobre o fato do Rio Reno desembocar no Porto de Roterdã, lá na aula de Geografia Física, tá certo? Bom, aqui tem algumas das marcas alemãs, né? Então, da indústria automobilística, poxa, ela arrebenta, né? A Volks, a Mercedes, a Audi e eu estou procurando mais uma, e a BMW. Tudo bem? A Audi e a BMW. Então, são 4 marcas alemãs muito fortes. Temos aqui a Porsche ainda, tá? Obviamente que a Alemanha ela não está produzindo em massa esse carro, mas ela está produzindo a tecnologia desse carro que será vendida para outros países. Então, você percebe que eu sempre estou batendo, né? Ou na indústria siderúrgica e metalúrgica, porque é base para a infraestrutura de um país, ou na indústria automobilística, que é justamente porque esses países aí, eles se destacam, tá bom? Bom, e daí temos a questão da Itália. A Itália, normalmente, quando a gente estuda ela é separada sempre em norte e sul, né? Eu costumo dizer que tudo que está de mais desenvolvido fica no norte e tudo que vai ficar com um pouco de dificuldade de desenvolvimento está no sul, tá? O que acontece no sul? O sul ele é mais agrário, ele é mais rural, ele tem uma população que apresenta alguns outros probleminhas ali. O norte, né, ele é mais desenvolvido, ele tem uma indústria bem mais diversificada, né? Ele tem uma indústria mais moderna, você pode perceber, olha, indústria automobilística com a Fiat, indústria mecânica com a Olivetti, naval, química, siderúrgica, têxtil, né? Eu esqueci de comentar que tanto a França quanto a Itália tem uma indústria da moda muito fortalecida, né? É o caso, por exemplo, das marcas famosas, né? Então você vai ver aí Dolce & Gabbana, Versace, né? E assim por diante. E isso, obviamente, a indústria de cosméticos também, ela movimenta muita grana, tá? De produtos de beleza de uma maneira geral. E daí você tem aí um triângulo italiano, né? Formado entre Turim, Milão e Gênova, tá? De áreas fortemente industrializadas no norte da Itália. Bom, tá aí para vocês, né? Ó, Pirelli aparecendo, né? Marcas que a gente conhece bastante aqui no Brasil, a Fiat, a Parmalat, marcas famosas como a Dolce & Gabbana, tudo bem? Bom, então esse é um comentário para vocês, para destacar algumas regiões. Vamos fazer um resuminho rapidão. Ó, Reino Unido, então. Forte concentração das suas indústrias junto às bacias carboníferas. Tudo bem? França, destaque para a pluralidade de indústrias, entre elas a indústria automobilística, principalmente, a indústria naval, a indústria química e a indústria siderúrgica metalúrgica. Tá? Alemanha, top de todas, Vale do Ruhr-Reno, é muito importante pela hidrovia do Reno e com sua proximidade com o Porto de Roterdã, onde ele vai desembocar. Tá? Itália, a região do Rio Pó, muito moderna, e também o triângulo italiano ali de Turim, Milão e Gênova. E todas elas com uma enorme pluralidade de indústrias. Bom, então, primeira questão aí, as maiores economias do mundo, né? A gente vai ver a Alemanha como a 4ª colocação. Tudo bem que é um dado de 2014, mas não mudou muito, tudo bem? Mudou talvez só para o Brasil, né? E daí a gente tem aqui, olha, Alemanha, França e Reino Unido, né? Reino Unido que sempre disputou os lugares aí de maiores economias juntamente com o Brasil. Hoje eu acredito que não dispute mais. Então o que você pode perceber nesse primeiro exercício? Que a Europa concentra algumas das maiores economias do mundo, tá bom? Exercício número 2. Observe o gráfico com os maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, né? Então, nós temos aí Estados Unidos em primeiro lugar, juntou a União Europeia segundo lugar. O que acontece com a Europa? E agora vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre. A Europa tem a chamada PAC, que significa Política Agrícola Comum. O que significa esse PAC? A ideia do PAC é incentivar os próprios países europeus a desenvolverem a sua
agricultura, tá? Então, a União Europeia, ela gerencia incentivos agrícolas para que os próprios países europeus produzam e deixem consecutivamente do quê? De importar, produtos. Então, a gente vai ter países aí, como por exemplo, Polônia, Alemanha, Holanda, França, que tem climas mais amenos em algumas épocas do ano, né? E relevos mais planos que vão desenvolver a agricultura. Os países da União Europeia que se destacam nas exportações agrícolas, Holanda e Alemanha, dentro da própria Europa, tá bom? Número 3. Países europeus, como França e Alemanha, têm valorizado, principalmente nas 2 últimas décadas, o estabelecimento de menor distância possível entre as áreas de produção agrícola e de consumo, o que se denomina circuito curto. É muito interessante esse conceito que a FUVEST traz, tá? Ela vai definir, ela vai te explicar, não é uma questão difícil, chamado circuito curto, tá? É uma coisa que a gente não estuda basicamente na geografia, tudo bem? É uma parte da economia que você não vai estudar na geografia. Então, o que seria esse circuito curto? É você tentar encurtar a distância entre o produtor e o consumidor final. Qual que é o aspecto positivo disso? Você vai tirar o grande mercado da jogada, né? E daí você consegue simplesmente economizar no transporte, gerando menos gases poluentes. É algo positivo. Na França, o circuito curto é reconhecido por integrar, no máximo, um intermediário entre o produtor e o consumidor, quando não se trata de venda direta. No Brasil, ainda que não haja uma definição oficial, o circuito curto é identificado pela proximidade entre produtor e consumidor. Considere a definição apresentada e analise as 3 afirmações. Item 1. A proximidade entre área de produção agrícola e de consumo pode contribuir para a redução da emissão de gases poluentes. Eu acho que ele esqueceu de colocar aqui. É verdadeiro. O objetivo fundamental do circuito curto é a ampliação da lucratividade das grandes indústrias. Não, pelo contrário, é tentar tirar essas grandes indústrias do meio para poder baratear o produto. O texto, você pode pensar sobre isso no texto. Com o circuito curto, são geradas novas relações sociais, pela quais se pode atingir um preço justo de mercadorias. É justamente essa a ideia aí, tá bom? Número 4 agora. Quem usa mais energia nuclear? Então, obviamente, destaque para a França, tá? A Lituânia vem em segundo lugar, mas a Lituânia é um país muito pequeno. Engraçado que a Alemanha, por exemplo, a Alemanha não faz mais uso de energia nuclear, tá? A Alemanha, ela aboliu as usinas nucleares do seu país, ela não quer mais. A Alemanha, ela tem seguido uma linha bastante sustentável, tudo bem? E isso é muito interessante para o mundo, mas eles têm dinheiro para pagar para isso, tá? Item 1. A França tem 70% de sua matriz energética obtida de energia nuclear. Verdadeiro. 2. A Alemanha comprometeu-se a gerar sua dependência de energia nuclear. Verdadeiro. Já desligou tudo. 3. Na Alemanha, a rejeição à energia nuclear tornou-se uma política de Estado, quando o Partido Verde Alemão entrou na coalizão que chegou ao poder federal no ano 2000. Corretíssimo. A Alemanha aumentou sua eficiência energética, investiu mais em energias renováveis e sustentáveis, com destaque para a solar e a eólica. Para onde você passa, você vê energia eólica. A energia eólica, obviamente que ela é renovável e tudo mais, muitas vezes elas são implantadas no mar, tá? Então, aqueles cataventos, aquelas pás horizontais e verticais, elas são colocadas em zonas marítimas, para poder gerar mais energia ainda. E a Alemanha também tem questão de energia maremotriz, tá bom? Em forte desenvolvimento. Bom, agora vamos lá. As isolinhas no mapa indicam. Então, se essa região ela é a região mais industrializada da Europa, consecutivamente, ela tem uma enorme produção de gases poluentes. Portanto, a geração de chuvas ácidas dentro dessa Europa Ocidental, que é a letra A. Número 6. Um assunto que nós discutimos lá no início da frente 3, sobre Guerra Fria, tá? Esse assunto ele vai voltar um pouquinho agora. Durante o período da Guerra Fria, o continente europeu foi o grande palco das disputas geopolíticas entre as 2 potências militares antagônicas daquele período, a União Soviética e os Estados Unidos.
Um fato marcante que ocorreu em território europeu, que indica a tensão da disputa bipolar, foi a divisão da Alemanha, ou seja, a construção do Muro de Berlim, tá bom? Tá aí de novo a questão da divisão da Alemanha, né? Então, o mapa, só tirar minha barra daqui. O mapa a seguir mostra o território alemão com as zonas de ocupação de 45. Explique o processo de organização de 48 a 90. Ó, então, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela vai estar dividida em zona britânica, soviética, americana, francesa e tem mais uma zona internacional, tá? Que o mapa não mostra. Mas, na verdade, a Alemanha ela vai estar dividida em duas. Em uma zona soviética, em uma zona americana. A cidade de Berlim também estará dividida em duas. Uma parte pertencente, né, sob domínio dos Estados Unidos, e a outra sob a posse da União Soviética. Beleza? Então, o que a gente tem que colocar aí? A gente pode colocar o seguinte numa resposta como essa, tá? Que a Alemanha ficou dividida, né, entre República Federal Alemã, República Federativa Alemã, tá? Chamada de Alemanha Ocidental, e que adotou o capitalismo. E em República Democrática Alemã, conhecida como Alemanha Oriental, que adota o socialismo. Tudo bem? Até 90, ele não perguntou para você depois, mas o gabarito trouxe para você. E com o fim da União Soviética, né, com o fim do socialismo aí, com o fim do socialismo está errado, tá? Mas com o fim da União Soviética, as duas partes vão se unificar. Não é nem com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria. Número 8, destaque aí de cara para a Alemanha, né? E daí você já sabe qual é a região mais importante do ponto de vista industrial. É a região do Vale do Ruhr, Reno, onde ela tem uma forte indústria tradicional, tá? Ele destacou depois a proximidade aqui com o rio Danúbio, né? E essa região é o rio Elba, que também desemboca aqui no Mar do Norte. Alternativa correta, letra B de bola. Deixa eu ver quantos exercícios faltam. Tá. Nós temos, então, número 9. Vou dar uma gabaritadinha nela, letra B de bola. Depois você dá uma pausa, dá uma olhadinha nela. Número 10. Ó, 10 não é hora ainda da gente conversar sobre isso. A hora vai ser no próximo módulo. Mas eu vou fazer a leitura com vocês e mencionar um pouquinho. No continente europeu, a logística das economias nacionais presidiu a implantação da atividade industrial. Ao longo do século XX, grandes aglomerações industriais se desenvolveram, na maioria das vezes, polarizadas pela presença de complexos siderúrgicos. Então, olha a importância da siderurgia. A integração econômica definida pelo Tratado de Maastricht é sobre o Tratado de Maastricht que nós não vamos conversar, tá? Por quê? Ele é um tratado assinado na década de 90, né, entre 90 e 91, e é ele que vai dar a finalização da União Europeia. Promoveu uma profunda reestruturação espacial da indústria europeia. Por quê? Porque o Tratado de Maastricht ele vai finalizar uma série de acontecimentos que vai possibilitar a livre circulação maior entre a União Europeia. Sobre as mudanças observadas na Organização Espacial da Indústria Europeia, analise as afirmações a seguir. 1. Os complexos siderúrgicos tendem a se deslocar para as áreas que enfrentam um processo de desindustrialização com o objetivo de valorizar seus fatores internos. Por quê? Porque a siderúrgica ela tem que estar perto da onde? Perto da onde tem carvão, que é o que movimenta ela, perto da onde tem minério de ferro, tá? Então, onde ela está, ela não precisa se locomover, né? As empresas tendem a traçar novas estratégias locacionais, visando atender às necessidades de um mercado consumidor multinacional. Obviamente, é o que vai acontecer. Querem o quê? Querem maior lucratividade. Item 3. As empresas de capital intensivo, surgidas nas últimas décadas, tendem a renovar as bacias carboníferas. Renovar como? Se é um produto extremamente não renovável. Número 11. A Itália é um dos países mais industrializados da União Europeia. A região que maior concentra a sua atividade fabril é o Vale do Rio Po. Tá bom? Número 12. A última, não, penúltima. Alternativa correta, letra E.
tá? Falando um pouquinho sobre globalização neoliberal, também um assunto que nós discutimos lá no início da frente 3. E a número 13, né? Falando sobre os incêndios florestais. O que eu acho que é interessante a gente discutir sobre essa 13? O tipo de clima. Né? O tipo de clima de Portugal é um clima mediterrâneo. E o clima mediterrâneo, como que ele é? Ele é quente e seco no verão, frio e úmido no inverno. Então, pelo fato de ser quente e seco, isso vai intensificar o quê? A facilidade nas queimadas. Tudo bem? Um dos países que tem esse clima é Portugal, Espanha, Itália, Grécia e assim por diante. Tá bom? E daí nós temos aqui a alternativa correta como a letra E, falando sobre Portugal e sobre as suas vegetações aí, tá certo? Mas não pode desconsiderar o clima. Beleza, pessoal? Ó, acho que foi um pouquinho, bem rapidinho para vocês. É uma aula assim, só para a gente ter um panorama, guardar algumas palavrinhas-chave sobre a indústria, sobre a economia da Europa. E daí a última aula vai ser a aula sobre organizações econômicas. Tá bom? Ó, um grande beijo para todos vocês. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau, tchau.